Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Após quase um mês ausente aqui, né, pessoal? Acho que quem acompanha o canal aí, acabei ficando internado aí 10 dias aqui no Hospital Sírio-Libanês, em decorrência aí de uma lesão nos rins, mas agora estou bem, me recuperando e retornando aqui, né, para o nosso famoso JKCast, tá ok, pessoal? Então agradeço as mensagens aí de pronta recuperação que todos vocês enviaram aqui pelas redes sociais e dizer que estou aqui quase 100% novamente para a gente poder continuar passando aqui esse conteúdo que vocês apreciam. Pessoal, mudou o telefone, tá, do JKCast, então mensagens em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005, ou seja, o finalzinho ali 0005 continua o mesmo, tá? Só mudou agora que é o celular aqui de São Paulo, então é 11 95 550 0005. É muito 5 e muito 0, né, nesse número aí, mas vou pedir para o editor pôr aqui uma nova arte com esse número aí, fica registrado aí para quem quiser enviar as perguntas. Lembrando, novamente, né, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, tá? E o texto equivalente a uma leitura nesse prazo aí. Muitas perguntas eu peguei aqui que acumularam, e obviamente o assunto das últimas 2 semanas foi o novo plano da Nova Indústria Brasil. Muitas perguntas. Como já está, digamos assim, já tem 2 semanas que esse assunto está no ar, tem muitos vídeos aqui que eu vi que já destrincharam, né, o que seria essa nova política industrial, esse plano da Nova Indústria Brasil, destrinchando aí as missões, né? Eu achei bastante interessante, eu li, achei que está no caminho certo, mas para não ficar muito mais do mesmo, eu vou só dar uma impressão aqui, falar de uma forma geral aqui que eu acredito da política industrial, se ela é importante ou não. Já falei bastante isso aqui no podcast, aqui no canal, sobre política industrial. Então vou fazer só um apanhado, porque como muitos perguntaram a minha opinião, eu acho que eu preciso colocá-la aqui para contribuir aí com o debate. Então essas perguntas todas estariam contempladas aqui nessa minha visão. O que a gente tem que pensar na história? Tem muita gente que prega, né, principalmente ser contra a política industrial. Vou dar uma visão histórica, né? O Brasil ele vinha crescendo fortemente a sua indústria desde lá da era Vargas, né? Com a criação de várias empresas estatais, inclusive o Estado induzindo ali essa política industrial no Brasil, subsidiando empresas, criando empresas estatais. E o Brasil vinha, tanto que até a década de 70, o Brasil era o dos países, né, em desenvolvimento, os países ditos subdesenvolvidos, os países periféricos, o Brasil era a economia mais industrializada que existia até a década de 70 e 80. Só que o que aconteceu na década de 80? Para quem não sabe, a década de 80 foi quando o neoliberalismo veio muito forte na era Reagan e Thatcher, né? O Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, com as ideias aí neoliberais, né, que estavam muito fortes naquele momento, muito, digamos assim, sob esse ponto de vista do marketing político representado aí pelo Reagan e a Margaret Thatcher, né? E o famoso consenso de Washington, que pregava essas ideias neoliberais. E aí foi exatamente nessa década de 80, né, que tudo isso estava, esse turbilhão aí de ideias, de uma teoria dominante, teoricamente uma teoria dominante, que na realidade é dominante até hoje, né? Infelizmente, já há mais de 40 anos, né? Isso vem. E o Brasil simplesmente parou no tempo, porque o slogan neoliberal, na época, era inclusive a melhor política industrial é nenhuma. Ou seja, era o velho abrir o mercado, abrir a concorrência e deixar o mercado se resolver, as nações, o Estado, né, não deveria intervir e criar políticas industriais aí para fomentar a sua indústria. Uma coisa meio hoje, né, quando você olha para trás, bem, digamos assim, infantilizada. Quando você olha para trás. Olhando atualmente, então, mais infantilizada ainda essa visão. E por incrível que pareça, quando saiu esse novo plano agora, você pega a maioria dos canais aí que defendem as teorias neoliberais, continua uma visão meio infantilizada, né? Primeiro que, pelo visto, assim, quando você vê as opiniões, não leram direito o que seria esse plano. Segundo, se leram, não concordam, mas por uma visão infantil, né? Porque tem um livro, acho que eu até já citei aqui, chama Chutando a Escada.
E ele mostra exatamente como esses países desenvolvidos, né, fomentaram a sua indústria, subsidiaram, protegeram toda a sua indústria até elas ficarem fortes para concorrer no mercado, para concorrer com os outros países, com as outras empresas. E depois que eles desenvolveram a sua indústria e ficaram realmente muito poderosos e ricos, aí eles começaram a pregar uma ideia que os outros países não deveriam fazer o mesmo. Obviamente, sob uma casca de uma teoria, né, do livre mercado, em que a livre concorrência, o livre mercado é o melhor caminho para todos. É lógico, né? Depois que ele já está forte, já domina o mercado, ele não vai querer que os outros se fortaleçam. Acho que por isso que vale a pena vocês lerem esse livro, chama Chutando a Escada, tá? Deixa eu até ver se está aqui. Esse livro aqui, Chutando a Escada, é um livro muito bom. Por que ele fala chutando a escada? Justamente por isso, né? Depois que você sobe, está lá em cima, você chuta a escada para quem está embaixo não conseguir subir. Então, por isso que eu falo, é meio infantil. É meio infantil a gente acreditar nesse tipo de discurso. É uma coisa, o cara, eu já acho que até dei esse exemplo. Você vai participar lá digamos, no início lá do UFC, você se bomba, se fortalece, toma suplemento, faz tudo que você tem que fazer para você ser o mais forte lá dentro do octógono. Aí você entra, começa a bater em todo mundo e proíbe que os outros novos entrantes também possam fazer a mesma coisa que você. Então, é muito infantil, né? Então, o que aconteceu na década de 80 foi exatamente isso, né? Veio o consenso de Washington, essas ideias neoliberais muito fortes, defendendo esse livre mercado, a livre concorrência, em que os estados não deveriam proteger as suas indústrias e nem criar políticas industriais para fortalecê-las. Quando eu falo assim, novamente, parece meio simplório demais, né? Mas os países adotaram, e o Brasil adotou isso cegamente, né? Muitos países não adotaram, mas o Brasil adotou isso cegamente. O que aconteceu? Olha os dados históricos. Até a década de 80, a produção industrial, a indústria no Brasil era maior, a produção industrial no Brasil era maior do que a produção industrial chinesa e sul-coreana juntas na década de 80. Atualmente, a produção chinesa é maior do que a produção industrial americana e europeia juntas. Ou seja, o Brasil era, se não me engano, 40 vezes maior do que a China, a produção industrial. E hoje a China é a maior produção industrial do mundo. A China fez exatamente o inverso, né? Protegeu a sua economia, o Estado investiu fortemente para desenvolver a sua indústria e hoje é a maior potência industrial do mundo. E economicamente já passou, tá? Quando você olha, eu já comentei aqui a paridade da moeda, a China já é a maior economia do mundo. Não se enganem, mas a China já é a maior economia do mundo. Então, dentro dessas perguntas aqui, estou olhando aqui que vocês me enviaram, e vou abarcar aqui a maioria dessas dúvidas, e muitos colocaram as dúvidas pontuais, é isso que a gente vê sobre a perspectiva histórica, né? Então, o Brasil, na década de 80, simplesmente abriu o seu mercado, né, para livre concorrência, não deixou a sua indústria se programar, se fortalecer para ficar competitiva, matou as indústrias brasileiras, né? As indústrias que cresceram e caminharam, digamos, para a fronteira tecnológica foram justamente as empresas estatais, que hoje dominam os seus segmentos, né? Então você vê, o que é o forte na economia brasileira? É o agronegócio. Então teve investimento estatal em tecnologia agrícola, através da Embrapa, né? Quando você olha no setor de aviação de high-tech, alta tecnologia, a Embraer é estatal, foi investimento estatal. Depois cometeram o erro aí de privatizar a empresa. Então, dados e fatos históricos não tem como a gente contestar. O que acontece atualmente? O Brasil ainda está preso nesse discurso, né? Nessa visão da era Reagan e Thatcher. O Brasil ainda está preso nisso, mesmo depois de 40 anos e mostrando que não deu certo. Até o FMI, né, já disse que o consenso de Washington está errado. E o FMI está longe de ser uma instituição em que os neoliberais possam contestar. Até o FMI já disse que o consenso de Washington pregava se mostrou equivocado. E aí vem, o Brasil vai investir na nova indústria Brasil 300 bilhões de dólares em 4 anos. Mas o Brasil investe mais do que isso, 360 bi, né, no plano safra, que é do agronegócio. Não que não deva investir no plano safra, mas tem que investir na indústria. Mas por que a indústria? Por que a crítica, né, de você não ter política industrial e deixar no livre mercado? Como eu disse, não existe para mim nenhuma justificativa. Todas que você vê, a justificativa é bem infantil, né? Sob o ponto de vista, quando a gente olha para tudo isso que eu comentei aqui, é bem infantil. Então, vocês perguntando aqui, né, por quê? E outra, não vai ter impacto fiscal, tá? Como eu disse, tem muitos canais aí sérios de economia que mostram por A mais B que não terá um impacto fiscal, que a maioria
né, dos neoliberais defendem como um ponto negativo. Então, pessoal, a indústria é o setor que mais provoca, né, inovações na cadeia produtiva, que geram os melhores empregos em termos qualitativos, né, os empregos que pagam melhor, que as pessoas precisam ser mais qualificadas. O investimento da indústria estimula o restante da atividade econômica no país. Então, todos os países ricos, todos, tá? Nenhum ficou rico sem passar por um vigoroso processo de industrialização, né? Desde do que a gente chama do mais simples até o mais complexo, que eu já falei aqui no canal também, você está na fronteira tecnológica. Você está produzindo cada vez produtos com mais valor agregado, com mais tecnologia. Desde uma mecânica simples de automação, que você pode ter na sua cadeia de produção industrial, e você passa por um aprendizado de aprendizagem tecnológica até, obviamente, chegar na parte mais high-tech. Por quê? Porque a parte mais high-tech, você vai ter mais valor agregado, menos concorrência, né, e mais margem de lucro. Consequentemente, um poder de mercado muito maior. Haja vista você pegar todas as empresas aí que estão na fronteira tecnológica, que não exportam commodities. Você exporta commodity, primeiro o nome já diz, é uma commodity, você está sujeito ali aos preços internacionais que são cotados em dólar. 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz, não interessa de que forma você está produzindo. A tecnologia que está abarcada no agronegócio é a capacidade, a produtividade para se produzir essa commodity. Mas a commodity em si, o preço lá, ele é um só, você tem a sua margem a depender de como você administra os seus custos. É diferente quando você avança na tecnologia, na fronteira tecnológica, você começa a ter produtos com maior valor agregado, produtos com uma diferenciação, em que você vai ter um poder de mercado maior, você vai conseguir praticar margens maiores, obviamente ter mais margem de lucro, e com esse poder de mercado maior, mais margem de lucro, isso gera muito mais divisas para o seu país, né? Não só para a sua empresa, mas por isso que é uma parceria, né? Estado estimulando a atividade econômica das empresas privadas, né? Protegendo a sua indústria, subsidiando, se precisa, a sua indústria para que ela se torne competitiva, para que ela consiga agregar mais tecnologia ao seu produto, né? Para que ela se fortaleça. Todos os países fizeram isso, né? Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, China, todos os países fizeram. Só o Brasil que acha que não precisa fazer isso, que inclusive não precisa ter política industrial. Por incrível que pareça, você abre aqui, tem muitos canais falando que o Brasil não precisa ter política industrial. Então, quando você faz todo esse tipo de investimento e você leva as suas empresas para a fronteira tecnológica, você está gerando mais divisa para o país, está gerando melhores empregos no seu país, está criando um poder de mercado para concorrer com as empresas, ou as outras empresas, as outras indústrias no restante do mundo, e obviamente está fortalecendo toda uma cadeia, né, que pode beneficiar a economia como um todo e obviamente a sociedade. Ok? Então, essas perguntas que vocês fizeram, não tem um país, né? Eu falei os grandes países, mas não tem. Se pegar a Suécia, Finlândia, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, né? Suíça é um país pequeno, acho que eu até contei já um caso aqui, quando eu era executivo da Xerox do Brasil, eu fui para a Suíça, fiquei lá acho que um pouco mais de uma semana, até é um caso de fracasso por causa da desvalorização do dólar em 99. Eu fui na Suíça, era uma indústria até pequena, mas tinha produzia um equipamento de mecânica de alta precisão, em que a Xerox precisava para agregar aquele equipamento num projeto nosso que a gente tinha de impressão de selos de cigarros, né, para Souza Cruz, que tinha a maior fábrica dela da América Latina ali em Uberlândia. Então, quando eu toquei esse projeto, eu era executivo da Xerox, a gente foi para a Suíça, visitou essa indústria, era uma pequena indústria, mas que desenvolveu uma tecnologia de mecânica de alta precisão e que conseguia cortar, né, esses selos que seriam impressos nas máquinas Xerox seriam cortadas nessas máquinas dessa empresa. Era uma empresa pequena, mas porém com alta tecnologia agregada. E quando você vai na Suíça, é um país pequeno, mas altamente industrializado, né? Altamente industrializado, com mecânicas de alta precisão, não só mecânica de alta precisão, mas também ali na fronteira tecnológica. A gente fala de Suíça, você pensa relógio, mecânica de alta precisão, tá? E eles investiram, obviamente, proteger a sua indústria até ela se tornar competitiva para depois, isso, obviamente, gera um benefício para a economia como um todo. E por que gerar benefício econômico? Para gerar benefício para a população, né? Então, a indústria ela é muito importante justamente por isso, né? Só alguns dados, né? A cada R$1 investido na indústria, você gera R$2,5 na economia, né? No agronegócio, você gera 1,7
e em comércio e serviços você gera 1,5. Os salários na indústria, como eu já disse aqui, são muito maiores, né? O salário médio de um trabalhador com ensino médio completo está em R$ 2.550, enquanto que a média é 2.200, né? A média da economia brasileira. E um salário médio de um trabalhador com ensino superior completo está em torno de R$ 8.000, né? Enquanto que a média da economia brasileira é R$ 6.200. Ou seja, geram empregos melhores, empregos mais qualificados, empregos que geram uma renda melhor para o trabalhador. Embora a nossa indústria, né, a gente tenha se desindustrializado, a economia, a indústria ainda representa 26% do PIB, né, e representa quase 70% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, como eu disse, é um processo de aprendizado tecnológico, você precisa investir em pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, quando a sua indústria cresce muito o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, e é isso que leva a economia, o país, né, a renda, os trabalhadores, as empresas para um novo patamar. Então, assim, eu sinceramente não vejo nenhum argumento plausível e minimamente inteligente que seja defensável em ser contra a política industrial, né? Contra o investimento e o estímulo do Estado brasileiro na economia e no aumento da sua indústria, na melhoria da sua indústria, no crescimento da sua indústria. É isso. A minha opinião sobre política industrial é isso. Acho que vocês já sabiam, mas como todos perguntam, essa é a minha posição, tá ok? Vamos aqui então a uma perguntinha que fizeram aqui, inclusive sobre valuation. Boa tarde, José Cobori. Quem está falando aqui é Henrique, eu falo de Contagem, Minas Gerais. Cobori, eu tenho uma dúvida sobre valuation que é basicamente o seguinte. Vou pegar um exemplo da padaria, que é um exemplo que você dá muito nos seus vídeos no YouTube. Imaginemos que a gente tem uma padaria, a gente pega e pega o fluxo de caixa projetado, desconta uma taxa e chega lá no valuation da padaria. Vamos lá, um valor assim, R$ 100 mil, R$ 200 mil. Nesse valuation, aonde que entra, ou se entraria, por exemplo, essa mesma padaria, ela tem lá um carro que é para fazer entrega ou para buscar mercadoria no fornecedor, ou talvez um estoque obsoleto de alguma coisa que está lá dentro do estoque. Como que isso entra no valuation? Ou exagerando, por exemplo, a conta corrente da empresa tem lá R$ 30 mil. Olhando o raciocínio, a equação do valuation, o valuation não pega, por exemplo, de novo, esse carro que está lá no balanço da empresa, o que tem de conta corrente o que tem de estoque também, o valuation ele não consegue pegar. Como que a gente faz essa conta? Como que a gente avalia esses ativos da empresa que não são alcançados pela forma do valuation? Obrigado pelos ensinamentos e aguardo ansiosamente a resposta. Bem, vamos lá. Henrique, de Contagem, Minas Gerais. Henrique, isso é uma dúvida comum, acho que tem até já alguns vídeos que eu explico aqui, por que ela é comum? As pessoas confundem o valor operacional da empresa com o valor patrimonial. Então, você está confundindo, você está olhando para o balanço patrimonial. Quando se fala caixa, estoque, ativos, você está olhando para o balanço patrimonial. Então, você está olhando sob o ponto de vista de valor patrimonial. O valor de uma empresa, como você falou, o valuation, não é o valor patrimonial, é o valor operacional. Como que é simples de você entender isso? No caso da padaria, você tem, sei lá, R$ 1 milhão. Aí você resolve tirar esse R$ 1 milhão, que está lá na renda fixa, a taxa de juros está caindo, você acha que já não compensa aí 11% ao ano, você consegue operar esse dinheiro aí abrindo uma empresa e ganhar mais de 11% ao ano. Não é fácil, tá? Mas só do ponto de vista do exemplo. E aí você fala, não, ficar com esse dinheiro ali no Fundeí, tá? Vou tirar e vou abrir uma padaria. Né? Você acha que se você operar a padaria, você vai ganhar mais dinheiro que isso, que os 11% lá da taxa Selic. Sempre arredondando, obviamente não é exatamente isso, mas é um balizador, né? A taxa básica de juros. Aí você resolve tirar todo o seu dinheiro, R$ 1 milhão, e fala, vou abrir a padaria. Aí você resolve, não vou comprar o prédio, vou alugar, né? Mas vou ter que comprar os ativos da empresa. Vou comprar lá o forno, para assar os pãezinhos, o balcão de frios, os equipamentos. Vou comprar esse carro aí que você falou, um carro aí para eu fazer algumas entregas aí, vou entregar bolo, entregar salgados, vou precisar ter um carro. Vou precisar, obviamente, depois para operar a empresa ter estoque, farinha, frios, vou ter que ter um monte de coisa no estoque para eu poder gerar a minha operação.
E aí você decide fazer todos esses investimentos, né? Então começou a empresa, 1 milhão está lá no caixa, 1 milhão no patrimônio líquido. Aí digamos que você acha que 1 milhão só não vai dar, você toma 500 mil emprestado. Então 1 milhão no caixa, 1 milhão no patrimônio líquido, aí pega mais 500 mil no caixa, mais 500 mil ali no capital terceiros no passivo, e assim você começa a fazer a contabilidade do seu balanço patrimonial, ok? Então vai estar lá dinheiro no caixa, vai ter dinheiro no estoque, se você vendeu lá fiado, vai ter dinheiro no contas a receber, você comprou o carro, vai ter, né, lançado lá no seu ativo, no seu balanço patrimonial, e do outro lado a mesma coisa, 1 milhão no patrimônio líquido, 500 mil ali capital terceiros, de empréstimos, aí você precisou comprar mais mercadoria e em vez de pegar o dinheiro que você tomou emprestado, você resolveu pegar um crédito no fornecedor, aí você comprou a farinha, tá lá no contas a pagar em 60 dias, então vai montando as suas contas no balanço patrimonial, tá ok? Isso é balanço patrimonial, valor patrimonial. Você fez tudo isso para quê? Para operar a empresa, para a empresa começar a funcionar. Se você não fizesse, não operasse a empresa, ela seria o balanço patrimonial. Aquele é o valor patrimonial da empresa. Então imagina que você fez tudo isso aqui e chegou, quando você acabou de montar a padaria, você desistiu. Falou, quer saber? Não quero ter esse trabalho não, tô vendo, vai dar muito trabalho, vou fechar. Aí você nem operou a empresa. O que você faz? Você desmonta de novo a empresa, o balanço patrimonial, né? Vai lá, paga seu empréstimo, paga lá os seus fornecedores, liquida seu estoque lá, sei lá o que você vai fazer, vende para outra padaria lá, sei lá, seu cunhado tem uma padaria também, você vende o estoque para ele, e desmobiliza tudo aquilo ali e encerra a empresa. Qual que é o valor da sua empresa? O valor patrimonial. Você montou e desmontou e não operou a empresa. Então, qual que é o valor patrimonial da empresa? É o valor dos seus ativos líquidos. Não é isso? O valor dos seus ativos líquidos é exatamente essa contabilidade que você acabou de fazer. É todo o seu ativo menos a dívida, né? Que é a operação inversa. Mas, não, resolvi operar a minha empresa. Então, primeiro pressuposto, para que você colocou 1 milhão na empresa se ela vai valer 1 milhão? Nessa operação, você montou e desmontou, 1 milhão voltou para você, se você não fez nada. Obviamente vai ter um deságio, um desconto ali, que você não vai conseguir liquidar as coisas pelos mesmos valores que você comprou. Mas, para simplificar novamente o exemplo, digamos que você tenha essa condição. Então, você colocou 1 milhão, montou, depois você não operou, desmontou, tirou 1 milhão. Então, o valor patrimonial da empresa é 1 milhão. Né? Patrimonial, seu patrimônio. Mas para que você pôs 1 milhão e abriu a padaria? Para ela valer mais, senão você não colocaria 1 milhão. Né? Então, o valor patrimonial não tem nada a ver com o valor da empresa, tá? Você colocou 1 milhão porque você acredita que você vai operar a sua padaria e ela vai valer mais do que 1 milhão. Senão você não teria aberto essa empresa. Então agora você chegou lá no momento de operar, você fala, não, vou tocar em frente o negócio. O que você faz? Para que você montou tudo isso? Para gerar receita. E aí você começa, vende os pãezinhos, vende os bolos, os frios, vende tudo que tem lá na padaria e receita. Deduzida as despesas que você teve para operar esse negócio, vai dar ali, grosso modo, né, sua margem, o seu lucro. Ok? Esse lucro trazido a valor presente pelo seu custo de capital, que aqui tem vários vídeos que eu ensino como fazer isso, né? Você tem o valor da empresa, que é o que a gente chama do valuation. Então, toda a minha capacidade de gerar caixa trazida a valor presente pelo custo de capital é o valor da empresa. Então, digamos que você fez essa conta e a empresa chegou lá e vale 1,5 milhão. Opa, vou ter 1 milhão, porque quando eu operar esse negócio vai valer 1,5 milhão. Esse é o valor, esse é o valuation da empresa, tá? Então aí você está confundindo. Eu achei esse 1,5 milhão, mas e o valor do carro? E o valor do estoque? O valor do carro do estoque está lá como ativo para gerar esse caixa. Senão você não conseguiria gerar o caixa. Então as pessoas confundem o valor do ativo que está lá no balanço patrimonial com o valuation da empresa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque você não conseguiria gerar esse caixa se você não tivesse esses ativos. Então, o ativo, o carro, no caso que você está falando, e o estoque, ele já está no valor da empresa. Quando você faz toda essa dinâmica, projeta geração de caixa, projeta lucro, projeta tudo, traz a valor presente, o ativo já está lá dentro. Porque é o ativo que proporciona que você gere esse caixa. Senão você não geraria o caixa. Mas eu posso chegar à conclusão que você falou, o estoque é obsoleto. Então ele não deveria estar lá. Concorda? Há um estoque lá que não tem nada a ver com a operação da empresa. Então ele não devia estar lá. Então você tem que tirar de lá. E aí, se você conseguir vender ele e liquidar, você pode até considerar esse valor. O carro tá lá para fazer entrega e tal. Mano, se você não tivesse o carro fazer entrega, você não ia gerar o caixa da entrega que você fez. Então, o carro tá lá no valuation. Ele já está sendo considerado no valuation. Mas o carro também está obsoleto ali, ele não agrega nada. Então, vende o carro e apura o valor dele. Ele não deveria estar lá. Então, isso é a gestão. Aí a gente já entra na gestão da operação.
a gestão operacional da empresa, que é o que as empresas no dia a dia têm que fazer, né? O que eu tenho dentro da minha empresa? O que eu tenho de ativo na minha empresa que não colabora em nada com a geração de caixa da empresa? Esses negócios não deveriam estar lá. Então, isso é gestão, tá? Isso aí não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando de valor, de valuation, né? Existem muitos casos em M&A de operações que eu participei que a gente conseguiu extrair isso. Acho que eu já até comentei aqui. Qual o seu estoque ideal? Quando a gente faz o valuation, você acha ali a sua geração de caixa, o fluxo de caixa operacional, aí você tem que achar o seu fluxo de caixa de investimentos. No fluxo de caixa de investimentos está lá a continha da necessidade de capital de giro. E a necessidade de capital de giro está considerando estoque quando vai receber, né? Quando a pagarem fornecedores, está considerando. Então, se o seu estoque não é obsoleto, como você falou, se o seu estoque é excedente, ele necessariamente não precisaria estar lá. Então, tem algumas operações de M&A que, quando a gente comprova que aquele estoque é excedente, ele poderia ser menor, a gente consegue, de repente, converter aquele valor do estoque excedente da operação em valor. Aí é um outro raciocínio uma outra apuração que você tem que fazer, e, obviamente, você tem que comprovar isso e convencer o comprador de que o seu raciocínio e as suas contas estão certas, tá? Um exemplo, digamos que para você operar o seu negócio durante o ano todo, você precisa ter lá em mercadorias 1 milhão em estoque. E você sempre tem 3 milhões em estoque, porque você é um cara muito mais conservador, você aproveita a oportunidade de comprar estoques mais baratos e você prefere deixar estocado, ele não é perecível, tá lá. Só que você não precisaria ter 3 milhões no estoque, você precisaria ter só 1 milhão. Se você conseguir comprovar que daquele estoque você tem 2 milhões excedentes, você até pode considerar, obviamente, mediante negociação, de considerar aquele estoque excedente no valor da empresa. Nesses casos, tá? Mas parte do pressuposto que tudo que está lá lançado já está considerado no valuation da empresa, porque eles são necessários para gerar caixa. É isso, digamos assim, grosso modo, assim, de uma forma mais geral que eu tenho para te falar, tá? Tudo tem a sua nuance, tudo tem o seu detalhe, e aí, obviamente, você precisa conhecer muito da teoria, você precisa conhecer muito de avaliação e análise de empresa, de olhar essas contas, né, com uma lupa para você conseguir tirar uma precisão maior do valor da empresa. Mas, de forma geral, é aquilo que eu falei no início. Tudo que está no balanço da empresa já está considerado no valuation, tá? Por quê? Porque aqueles ativos que estão lá são necessários para gerar o caixa. E o valor de uma empresa é a capacidade de gerar caixa no futuro. Tá ok? Espero ter ajudado, Henrique. Esse é o raciocínio. Pessoal, como eu estou, digamos, em recuperação, e como eu disse, fiquei hospitalizado 10 dias, esse episódio fica por aqui mais para responder aí essas perguntas aí sobre política industrial, né, desse novo plano da Nova Indústria Brasil. Considerei de forma geral, né, não foi muito específico, só a minha visão. E essa dúvida aqui de valuation, que sempre é válida, né? Vocês sempre têm essas dúvidas de valuation. Espero que vocês tenham apreciado e a gente volta a se encontrar na semana que vem, tá ok? Novamente mudou o telefone, né? O WhatsApp é 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, sempre se identificando e de onde você fala. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.